Tem uma negociação que pode mudar completamente o planejamento do Fluminense para o restante da temporada. E não é exagero dizer isso, porque enquanto a torcida acompanha a possível volta de Nino, nos bastidores existe uma movimentação que pode influenciar diretamente outras negociações importantes, incluindo um possível retorno de Thiago Silva e até futuras contratações para o ataque. E o mais interessante é que essas histórias parecem separadas, mas podem estar totalmente conectadas. Hoje vamos falar sobre o avanço do Fluminense por Nino, a situação envolvendo Thiago Silva e uma possível saída de Canóbio, que está fazendo a diretoria mapear o mercado em busca de reposições. E eu já adianto uma coisa: os próximos dias podem ser decisivos para o futuro do elenco tricolor. A notícia mais importante do momento envolve Nino. Nas últimas horas, surgiram informações indicando que as conversas entre Fluminense e Zenit avançaram de forma significativa. O principal entrave da negociação sempre foi financeiro. Não necessariamente o valor total da transferência, mas a forma como esse pagamento seria realizado. E é aqui que a situação muda. Segundo as informações que circulam nos bastidores, o Fluminense teria conseguido avançar justamente no ponto que travava a negociação. Ainda existem discussões envolvendo entrada, parcelamento e estrutura do negócio. Mas a sensação interna é de que Nino nunca esteve tão próximo de voltar desde que deixou o clube. Isso não significa negócio fechado, e é importante deixar isso claro. Não existe assinatura, não existe troca de documentos, mas existe algo que até poucos dias atrás não existia: otimismo. E quando uma negociação sai do estágio de dificuldade extrema para estágio de otimismo, normalmente significa que alguém começou a ceder. Talvez o Zenit, talvez o Fluminense, talvez os dois. Mas tem um detalhe que pouca gente está comentando: a saída do Palmeiras dessa disputa muda completamente o cenário. Segundo as informações divulgadas nas últimas horas, o Palmeiras teria encerrado as conversas por Nino. E isso é uma notícia enorme para o Fluminense. Não porque a contratação ficou fácil, ela não ficou, mas porque desapareceu o concorrente com maior capacidade financeira dentro do mercado brasileiro. Na prática, o Fluminense deixa de disputar um leilão, e isso faz diferença, porque se existisse uma guerra financeira contra Palmeiras ou outro clube com um poder de investimento, a chance de o valor subir seria gigantesca. Agora o desafio passa a ser praticamente um só: convencer o Zenit. E convenhamos, negociar com clubes russos nunca é simples, mas existe um aspecto que deixa a torcida ainda mais empolgada: a possibilidade de Nino não chegar sozinho. Porque existe um nome que continua movimentando os bastidores das Laranjeiras: Thiago Silva. E sinceramente, é difícil não conectar as duas histórias. O Fluminense abriu conversas para tentar convencer Thiago Silva a retornar ao clube. A ideia seria um retorno para disputar títulos importantes e encerrar sua trajetória profissional vestindo a camisa do time que o revelou. E aqui entra uma questão interessante: se você é Thiago Silva e recebe uma ligação dizendo que terá uma zaga formada ao lado de Nino, a conversa muda completamente. Porque uma coisa é chegar para liderar um setor cheio de dúvidas, outra coisa é chegar para formar uma dupla com um dos zagueiros mais identificados com a história recente do clube. Isso muda completamente o cenário. O que pouca gente percebeu foi que a negociação de Nino pode ter impacto muito maior do que apenas contratar um zagueiro. Ela pode influenciar diretamente a decisão de Thiago Silva. Ela pode fortalecer o projeto esportivo. Ela pode aumentar a confiança da torcida. E principalmente, ela pode aumentar a percepção de que o Fluminense está montando um elenco para disputar coisas grandes: Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, tudo ao mesmo tempo. Só que enquanto a defesa domina os bastidores, outra movimentação começa a ganhar força e envolve uma possível saída do setor ofensivo: Canóbio. Informações recentes apontam que existe uma possibilidade considerável de o atacante uruguaio receber propostas e deixar o Fluminense nas próximas semanas. Nada fechado, nada oficial, mas a diretoria já trabalha com essa possibilidade. E quando um clube começa a procurar substitutos antes da venda acontecer, normalmente é porque existe preocupação real. E aqui aparecem dois nomes: Elinho e Gabriel Peck. Dois jogadores diferentes, mas que possuem algo em comum: são atletas que chegam prontos, sem necessidade de adaptação ao futebol brasileiro, sem aquele discurso de aposta para o futuro, sem aquele risco de gastar milhões esperando evolução. Agora vem o mais importante: os dois nomes mostram exatamente o perfil que o Fluminense parece procurar: jogadores que resolvem, jogadores que produzem, jogadores que chegam para jogar. Elinho teve números muito interessantes no futebol mexicano. Gabriel Peck vive excelente fase nos Estados Unidos. Mas existe um problema: preço. E esse problema não é pequeno, porque ao mesmo tempo em que o Fluminense tenta trazer Nino,
Nino tenta convencer Thiago Silva e monitora possíveis reposições para o ataque, existe uma conta que precisa fechar. O clube não pode simplesmente contratar todo mundo. Cada negociação afeta a outra. Cada investimento reduz a margem para novas operações. E isso transforma a próxima janela em uma espécie de quebra-cabeça. Se o Fluminense investir forte em Nino, talvez precise ser mais conservador no ataque. Se vender Canóbio por um alto valor, ganha poder de investimento. Se Thiago Silva aceita retornar em condições financeiras viáveis, abre espaço para reforçar outras áreas. Tudo está conectado. E é justamente por isso que os próximos dias prometem ser tão movimentados. Porque não estamos falando apenas de uma contratação. Estamos falando de um efeito dominó. Nino influencia Thiago Silva. Thiago Silva influencia o projeto esportivo. Canóbio influencia o mercado. E o mercado influencia os reforços. E os reforços influenciam diretamente as chances do Fluminense competir pelos títulos mais importantes da temporada. Se eu tivesse que fazer uma previsão hoje, diria que a negociação por Nino é a que parece mais próxima de evoluir positivamente. Ainda existem obstáculos, mas o cenário é muito melhor do que há alguns dias atrás. E se ela realmente acontecer, outras portas podem começar a se abrir, inclusive a que leva ao retorno de Thiago Silva. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse escolher apenas uma dessas situações para acontecer imediatamente, qual seria? A volta de Nino? O retorno de Thiago Silva? Ou a chegada de um grande reforço para o ataque? Comenta aqui embaixo, que eu quero ler a opinião da torcida tricolor. E se você gosta de acompanhar notícias, bastidores e análises do Fluminense todos os dias, se inscreve no canal, porque os próximos dias prometem ser muito mais quentes nas Laranjeiras.